Muito obrigado a todos que me acompanham nesse momento, nesses poucos minutos que passaremos nessa próxima 1 hora. Mas de muito, como o Manuel disse, de muito amor, de muita caridade, de entrega total do pouquinho que eu sei. Eu não sei nada muito mais que todos os demais que aqui participam, porque temos que lembrar que todos nós estamos num mundo de prova e expiação. Temos que lembrar que estamos todos aqui nessa caminhada de aprendizado, nesse educandário que é o planeta Terra. Então, assim, eu desde já compartilho com vocês que assistem nesse momento e aqueles que assistirão essa palestra em um outro momento, em outro horário, em outro dia, reflitam cada coisa que for falada hoje. Ela foi feita com carinho para vocês. E lembrando que quando eu falo para vocês, eu também falo, estou aqui. Eu tenho uma boca e 2 ouvidos, então também reforço o meu aprendizado, também compartilho aquilo que os benfeitores me intuíram para trazer a vocês hoje. Muita luz a todos e vamos partir então. Eu vou usar de um recurso da apresentação. Deixa eu ver se já está no meu comando aqui a compartilhar. Aí se aparece para vocês. Já. Estão vendo? Sim, Glauber. Ok, muito obrigado, viu? Obrigado. Então, eu fui intuído aí pelo plano espiritual a buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 25 hoje, e que muitos já leram, muitos de vocês, independente da religião que frequentam, já ouviram falar desse capítulo, é que esse capítulo é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa passagem, ela está ali nas demais religiões também, e que falam quando citam sobre o Novo Testamento, né? E esse capítulo, ele vem trazer essa máxima, né? Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. E aí eu fiz uma pergunta como se fosse realmente assim o título, né, da nossa palestra hoje. Você está sozinho? Correlacionando com esse capítulo. Eu fui buscar nesse capítulo a inspiração para conversarmos sobre isso. E é uma pergunta que eu faço para vocês, e eu também sempre olho aqui para dentro e me pergunto, no momento aí de pandemia, de quarentena, de China voltando a ter a 5ª onda, a Alemanha voltando a ter a 5ª onda, pessoas não querendo mais usar máscara, a situação econômica do nosso país capotando e outras coisas mais que eu não preciso aqui fazer uma lista, não é esse o objetivo. Porque notícias ruins e notícias de provas, de desafios para todos nós, todos os dias chegam, bate a nossa porta, através do telefone, da televisão, do rádio, internet, elas chegam. Então, o que nós podemos tomar como uma atitude para começar a tentar, pelo menos, a criar eu gosto que a Albina me ensinou isso uma vez, para a Érica e eu, então, é fazer uma bolha, vamos colocar assim, imaginar uma bolha de proteção azul, bonita, de energia captada desses benfeitores espirituais que estão aqui o tempo todo. Então, primeiro eu tenho que elevar o meu pensamento em boas coisas para conseguir ficar numa frequência que eles conseguem, assim, nos ajudar a trazer essa energia de proteção, de ânimo, de que siga em frente, toque em frente, vamos lá. É fácil? Não é. Tem horas que parece que nós estamos abandonados. Por isso que veio essa minha pergunta. Tem horas que cada um de vocês, como eu, está lá no cantinho, no chuveiro, na cama, dentro do carro, no quartinho, onde for, no seu escritório, e parar para pensar assim, meu Deus, o Senhor nos abandonou, será? O que está acontecendo com a minha casa, com a minha família, com a minha vida, com esse planeta? Óbvio,
para todos vocês que assistem agora e assistirão depois dessa palestra, parece que é redundante. Vamos passar daqui. Eu não quero ser nenhum pretensioso de fazer previsão do tempo, mas vamos passar 10 anos e quando for olhar essa palestra, pode ser que a proporção dos problemas mudaram, mas as perguntas continuarão e as dúvidas continuarão existindo, porque como nós não sabemos esse tempo final que a Terra terá para passar de provas e expiação para um planeta de regeneração, que nós estamos nessa fase final, nós temos muito ainda a que aprender e a superar. E a melhor forma de fazer isso é buscar nesse livrinho, nesse código de moral e bons costumes, o aprendizado, como um guia de vida a ser seguido e de pensamentos a ser seguido. Teríamos que fazer isso 24 horas por dia. Mas se praticarmos isso 8 horas do dia, já há uma evolução em relação à tentativa de ser um ser melhor aqui na Terra. Então aparece aqui: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Qual é o homem que, entre vós, dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede pão? Se, então, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Essa é uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos do 7 a 11. Ela é muito maior, lembrando a todos que eu pego os principais pontos para colocar nesse PowerPoint, senão fica muito extenso o texto, mas eu trago a essência, para nós nos recordarmos. E a essência aqui está bem clara. Primeiro assim, olha como Mateus já nos descrevia naquela época, sendo maus como sois. Ah, mas você está me chamando de mal? Eu sou mal? Sim. Melhoramos um pouquinho, talvez, de 2021 anos atrás para cá. Mas ainda temos maldade no nosso coração. Ainda temos maldade nos nossos pensamentos. Esse vai para os motoristas, passe 10 minutos do trânsito de São Paulo e tente ficar sem tentar esboçar algum tipo de reação. Se conseguir, ponto positivo, está evoluindo. Aqueles que vão em supermercado, em filas de qualquer entretenimento, deixa acontecer alguma coisa de mau atendimento para saber como é que a sua reação vai ser. Se não vai ser uma reação de querer fazer uma homenagem à família da pessoa que te atende primeiro, para ser bem polido aqui, ou de repente, tentar entender que aquela pessoa também não está passando um bom dia e, peraí, eu preciso da sua ajuda, mas como é que eu posso fazer para você me ajudar? Isso acontece com atendente de telefone, com atendente de balcão. Eu vi uma notícia hoje que eu achei absurdo. Lá nos Estados Unidos, uma moça pegou uma sopa quente, porque derreteu o copinho que estava tampando o copinho de sopa dela, né, para proteger. Só que esse copinho, essa parte de plástico derreteu, o calor da sopa era imenso. Ela ficou irritada com aquilo, nervosa. A gerente da loja ofereceu: não, fique tranquilo, nós vamos te dar outra sopa. Tal. Ela falou: isso é um absurdo, quer dizer, ela não parou para ouvir o que a gerente estava falando, ainda jogou a sopa na cara da gerente. Então, olha como nós estamos realmente bem evoluídos 2021 anos daqui, desde que Jesus encarnou na Terra aqui, para nos trazer uma continuidade e o reforço do que Deus quer, do que Deus espera de todos nós. E eu vou falando isso para que cada um, como o próprio Manuel disse, vá refletindo como está a sua vida hoje aí. Como é que está seu dia a dia, as coisas que você faz, como é que você pensa, como é que você se relaciona com o seu vizinho, com o seu próximo, com você mesmo, né? Porque aí começa a responder essa pergunta: será que nós estamos sozinhos mesmo? Será que nós estamos desamparados? Os benfeitores nos largaram? Deus não quer nem saber mais aquilo, abandonou a terra? Tá um Deus dará?
Do ponto de vista terreno, está lá no Evangelho ainda, tudo isso está lá escrito. Não estou mudando nada, vocês podem ir lá pesquisar depois, está lá escrito tudo isso está aqui. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, consequentemente, da lei de progresso, pois o progresso é produto do trabalho, já que este aciona as forças da inteligência. Então, eu volto a fazer a pergunta: nós estamos sozinhos? E aí, quando nós recebemos essa orientação, que já veio lá 2021 anos atrás, ajuda-te e o céu te ajudará, significa que tem alguém para nos ajudar. Significa que nós não estamos sozinhos. Significa que temos outras pessoas na mesma empreitada de querer ser pessoas melhores. Óbvio, cada uma num nível de evolução encarnado aqui na Terra, ou até níveis de evolução dos nossos próprios benfeitores, que eles também não têm o mesmo nível. Cada um tem um nível diferente de evolução. Então, eles também aprendem conosco através do trabalho. E o nosso trabalho aqui na Terra também é importante. Ele é muito importante porque, assim, o que a gente faz aqui nesse educandário, aprende e já coloca em prática, começa também a ajudar e a melhorar o nosso retorno para a nossa pátria-mãe. Porque não podemos nos enganar que, aos olhos da doutrina espírita, essa nave que é o planeta Terra, essa espaçonave na Via Láctea, aqui esse pontinho azul, diante de muitas outras naves, ela é o educandário que nos traz assim, a oportunidade, por um Pai maior, de tentarmos outra vez fazer algo melhor, principalmente com a nossa evolução de pensamentos e de atitudes. E quando essa palavra vem falando, ajuda-te e o céu te ajudará, é olhar para dentro, é policiar realmente, orar e vigiar os meus pensamentos em relação a notícias que nós acompanhamos no nosso dia a dia. A nossa outra coisa que nós costumamos fazer muito é o pré-julgar. É pré-julgar as pessoas, julgar o próximo, sem saber o contexto profundo do que está acontecendo. É o caso dessas senhoras que eu contei para vocês agora há pouco, lá na entrada do hospital, que eu olhei aquilo mais como uma pessoa que está assistindo a situação, que até ia me oferecer para tentar, de alguma forma, intervir, mas, graças a Deus, os seguranças conseguiram contornar. Né? Por quê? Eu poderia pré-julgar muito bem, essas senhoras não sabem o que estão dizendo, essas senhoras estão totalmente, assim, fora da caixinha. Mas vai entender também o momento de vida delas. Vai entender o que elas estão passando no dia a dia, qual o nível de evolução, de orientação que elas realmente receberam, vai entender com quem elas andam, que notícias elas costumam colocar para assistir na televisão ou escutar no rádio. E aí nós vamos remeter àquela outra massa que eu já falei em outros evangelhos aqui. Diga com quem andas e direis o que pensa. Né? Então, é isso. Então, por isso que nós temos também um cuidado grande também em julgar e sair julgando as pessoas. Graças a Deus que nessa situação das senhoras que não estavam usando a máscara, elas foram orientadas, foram reorientadas, que eu acredito que elas já foram orientadas, só que na primeira vez elas não ouviram. Elas só escutaram, não ouviram. E agora, nesse momento, elas ouviram, porque os seguranças fizeram, junto, depois até chegou enfermeiras também, fizeram um trabalho de orientação profunda, de que aquilo era importante para a vida delas, inclusive. Não era em relação nem aos demais que estavam ali, mas em relação à vida delas também. Então, é isso. Então, nós não podemos sair também julgando, julgando as coisas, né? E aí vem uma passagem da próprio Evangelho, que Jesus colocou assim: você plantou o trigo? Ele, através dessa pergunta, né? Ele chega assim: você plantou o trigo e cuidou da fonte de água?
Porque aí nós começamos a entender por que que nós nos sentimos sozinhos, abandonados em algum momento, que não atende os meus pedidos, eu rezo todos os dias, parece que não me escutam. Será que existe alguém que está escutando o que eu rezo, as preces que eu faço realmente? São essas perguntas que estão por detrás desse você está sozinho, né? E aí, Jesus nos responde. A minha esposa que gosta de fazer muito isso comigo, que ela gosta de me responder com outra pergunta, sempre. Não seria minha esposa se não fizesse isso. Então, Jesus fez isso também com os apóstolos. Vocês plantaram o trigo? Cuidaram da fonte de água? Como é que vocês querem comer e beber de forma abundante, saudável, se vocês não trabalharam na plantação do trigo, na vida de vocês? E esse plantar o trigo é a conotação não só do alimento, mas de cuidar do seu próximo, do seu irmão. Cuidar da fonte que te alimenta, estar em comunhão com Deus, com Jesus. Estamos 24 horas por dia? Eu vou ficar surpreso, assim, e muito feliz se alguém falar, não, faço isso 24 horas por dia, estou sempre em eterno policiamento, estou sempre aqui orando e vigiando. Ótimo. Perfeito, porque é isso que nós temos que fazer. Desafios e superações com a observação de Cristo, os auxiliares e os auxiliares benfeitores. Por que eu coloquei isso que está lá também? O Cristo e os benfeitores nos observam o tempo todo. Como que cada aluno sai na tarefa de superar os desafios, né, que nós temos nas nossas vidas. Problemas nós teremos sempre. Financeiro, saúde, relacional, moral e assim por diante. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender, através do relacionamento com o próximo, a juntos construir algo melhor e encontrar esse equilíbrio. Eliminando uma palavrinha que é o que atrapalha todo mundo que está aqui encarnado, principalmente. Eu vou falar só do nível aqui, do nosso, da crosta, tá? Não vou falar para baixo da crosta ainda, que não entrei nesse momento. Nesse nível da crosta que nós estamos, tem uma palavrinha que chama-se egoísmo, que é o maior desafio que nós temos aqui hoje, nessa terra. Enquanto houver egoísmo em cada um de nós, e não adianta falar, eu não sou egoísta, eu dou 50 cestas básicas e ajudo as pessoas no semáforo. O meu egoísmo não é só material. Eu já falei isso para vocês, e eu falo aqui para mim, eu compartilho, eu também faço isso porque é para também ficar aqui dentro gravado. É o dar uma palavra bendita, é dar um carinho para o próximo, é dar uma atenção para aquele que está desesperado. Não sair tacando pedra naquele que já errou. Quem na família que não tem aí alguns desajustes, que muitos saem apontando o dedo antes de falar, peraí, como é que você chegou nisso? Vou tentar ver como é que eu posso te ajudar a sair dessa situação. Estou contigo. Não, chega lá, você fez isso, porque você fez isso, porque você é isso. A Gi gosta muito de falar sobre isso, eu acho legal, que é o adjetivar, né? Você é isso, você é aquilo outro, você começa a colocar rótulos sem saber o contexto da pessoa, sem saber o que realmente, qual é a dor daquela pessoa. Porque todo mundo aqui também tem dor. Só que nós esquecemos. Porque o egoísmo, né? É sempre a minha dor é maior que a sua. Aí vem uma coisinha chamada prece, oração, né? Ele fala lá que a prece, a oração, não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz no nosso coração, clareando a marcha. Foi Emmanuel que disse isso para nós, que nos trouxe essa informação. Resumindo, desenhando aqui para ficar mais claro, olha, se eu rezar o terço inteirinho, como diz no universo católico, por exemplo,
Ou se eu leio a Bíblia inteirinha em 2 dias, de trás para frente, de frente para trás, em outros meios, eu estarei ungido e protegido e acabou meus problemas. Sim, tenho certeza que isso vai acontecer. Se a sua forma de pensar e o seu coração estiver de acordo com aquilo que você leu, estiver praticando. Assim como nós da doutrina, os espíritas, né? Uma vez ouvi o próprio Haroldo falando isso. Espíritas, tornam-se realmente espíritas. Coloquem em prática aquilo que vocês leem. Ele diz que lá em Minas está cheio de casas lá fazendo doações, caridade, bazar, tudo mais. Mas e um bom dia, uma boa tarde, vem cá, eu estou vendo que você está com problema, posso te ajudar? Ou vamos compartilhar, comungar algo aqui de alegria? Uma palavra amiga. Esse relacional que está cada vez mais difícil para nós aqui como... Não estou falando que é 100%, tá? Não estou falando que nós estamos aqui perdidos. Eu estou trazendo que há uma esperança, trazendo respostas que o próprio Evangelho já nos deu, que nós não estamos sozinhos. E aí eu lembro de uma coisa, do porquê que a prece ela não atende de imediato, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar e de sentir as coisas realmente, profundamente. Porque existe um negócio chamado que é o livre-arbítrio, né? É, é uma lei divina, certo? E ela faz parte da lei divina, e nenhum espírito, inclusive, está autorizado a interferir no livre-arbítrio do outro. Então, assim, eu estou rezando e meu anjo da guarda, o meu espírito benfeitor, qual for a religião, tá? O meu guia de proteção, né? Então, assim, ele não tá, ele me abandonou, não está me ajudando. Espera um pouquinho. Eles ajudam o tempo todo, eles auxiliam o tempo todo, eles nos atendem o tempo todo. Só que eles não podem tomar a decisão por nós. Se nós queremos ali plantar um trigo para comer um belo pão ou fazer uma bela farinha, nós temos capacidade, saúde e inteligência para isso. Deus nos deu. Agora, ficar sentado olhando ali, poxa, esse solo será que vai dar trigo? Talvez um dia dê trigo. Poxa, mas estou rezando e Deus não faz germinar o trigo aqui nesse solo. Sem plantar, sem semear, sem adubar. A cada um segundo as suas obras. Quer dizer, o merecimento vem quando nós oramos e quando nós praticamos essa capacidade de evoluir, de elevar o nosso pensamento em coisas boas, parar de sair do ó dia, ó vida, ó azar, como o Luiz brinca, né? É o hard, né, que chama, né? Então, quer dizer, parar com isso, nós vamos começar a perceber essa aproximação dos benfeitores, esse calor que eles nos trazem, essa energia de um pouco mais constante. Não só quando eu vou na casa espírita, passo pelo evangelho, tomo passe e sinto aquele calor. E depois fico uma semana sem sentir aquele calor de amor me amparando. Porque eu tenho que esperar até a próxima sexta-feira. Muitos, eu já ouvi isso, infelizmente, nessa pandemia que nós estamos ainda, muitos me questionarem isso. E aqui eu estou compartilhando com vocês hoje. Até como um tom de desabafo, mas um desabafo orientativo, né? Por que Jesus não estaria conosco neste momento, né? É a pergunta que eu faço. Porque muitos falaram, olha, Jesus, eu acho que não está mais conosco, não. Olha, Nossa Senhora, então, não tem mais manto para cobrir todo mundo. O negócio está perdido. Vocês querem fazer uma brincadeira aqui? Querem tomar um, um coletivo, né? Ou um taxista e conversar com eles 5 minutos. Aí eu quero que vocês contem com essa experiência, com o motorista, o cobrador, ou então com o taxista ali,
O quanto de coisas boas ele trouxe ali de informação, ou de quanto que ele reforça uma notícia ruim do dia a dia ali, que ele ouviu ou que aconteceu. Porque nós, seres humanos, eu estou dando esse exemplo porque eu passei por isso essa semana, então por isso que eu não estou nada contra, né, categoria, né, segmentação, né, nada. É só o exemplo. Eu passei por essa experiência essa semana, desde a semana passada, alguns momentos, e, e esse feedback veio, né? Gente, como vocês conseguem trazer notícia ruim ali, retroalimentar notícia ruim o tempo todo? Não, vamos pensar em coisas boas. Então, por quê? Porque Jesus não estaria conosco neste momento, porque ele está. Ele está através do nosso irmão, do nosso próximo. Ele está agindo o tempo todo, através do encarnado e do desencarnado. Ele está através dessa maior obra que eu falo, que ela deveria ser relida e lida todas as vezes, em todos os momentos, que é o Evangelho. Só que muitas vezes muitos esquecem. Só vão pegar nas horas ou de dor, ou no mecanismo de, eu faço talvez o Evangelho no lar uma vez por semana, ou quando, de vez em quando eu abro o livro no momento de aperto. Não porque tem vontade mesmo, olha, vi o livro, quero abrir uma página e ler hoje um trechinho dele, por vontade própria. É muito resbucar. As palavras são muito, não dá para entender nada. Se lê uma vez, não, mas se lê assim, 25 vezes, já começa a entender um pouco mais. Jesus ele veio resgatar e ampliar a nossa compreensão através do ensino da lei divina e natural, com exemplos. Ele é guia e modelo. Então, quando nós paramos para pensar que esse maior exemplo, esse maior guia e modelo da humanidade, ainda assim é questionado por muitos, cabe a nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, mas pouca coisa, hein? Quase que eu não abro o dedo aqui. Começarmos a ter uma atitude. Eu brinco muito com o Rui sobre isso, né? O Rui às vezes me pergunta assim: mas como é que você agiria dessa forma? Óbvio, não estou querendo dizer que eu sou Deus, que eu sou, já estou no nível elevado de Jesus, mas eu ainda brinco com ele e falo assim: Ô Rui, como é que Jesus faria? Pensaria dessa forma? Como ele pensaria e agiria? O que ele nos ensinou? Aí ele fica assim me olhando assim, já aconteceu várias vezes, né? Mas você não é Jesus? Eu falei, certo, mas tá ali o guia e o modelo para tentar fazer alguma coisa mais próximo do certo possível. Óbvio que eu não tenho pretensão e ninguém de nós não estaríamos nem aqui encarnados se já estivéssemos nesse nível, né? Estaríamos lá nas mundo ditoso, né? Nas ondas, nos cristos cristalinos, né? Ele entrou primeiro nessa aeronave, nesse planeta Terra. Quem? Jesus. Então, desde nunca ele nos abandonou. Ele é o nosso maior governador. Ele sabe tudo que está acontecendo aqui há um bom tempo. A permanência na mesma é uma simples viagem, um lugar provisório e não definitivo. De todos nós. Até mesmo quando ele encarnou aqui. Ele veio através de uma estratégia que era necessária para resgatar um povo que estava distanciando de Deus e tentar colocar no eixo, usando o povo hebreu como um exemplo para os demais povos. Resgatando aquele povo, usando ele como exemplo para os demais povos, para trazer isso até hoje que nós conhecemos. Né? Fora outras culturas, né? Tentar, que a maior beleza nossa é realmente essa união, né? Do pensamento do Ocidente da Terra com o Oriente da Terra, que cada um veio de origens. Não cabe isso aqui, é outra palestra, mas está lá também. Tem evolução dos dois mundos, quer dizer, um veio de uma linha reencarnatória, o Oriente veio de outra linha reencarnatória, de outros planetas. Não é todo mundo que veio de Capela. E assim por diante. E aí vem nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Eu diria para vocês que se perguntarem assim, qual é a segunda máxima que resume hoje o ensinamento do Espiritismo? É essa. Porque a primeira é caridade e amor. A segunda, nascer,
viver, morrer, renascer, progredir sempre. Com essas duas máximas, nós não precisaríamos estudar mais nada, se entendêssemos profundamente essas duas máximas. Caridade e amor, a primeira, nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre. E aí, Jesus não veio na Terra para formar uma religião e dividir as pessoas. Então, isso é importante também. Jesus não veio... Eu vim para formar a religião cristã. Eu vim para formar a religião X. Não. Nós que interpretamos errado isso. Não veio. Tanto que vai chegar um momento que não será necessário mais falarmos de religião, devido ao nosso grau de evolução espiritual. Mas, como ainda somos crianças, engateando, apegados a coisas do passado e não compreendendo muita coisa ainda, só através dos estudos profundos que a gente começa a entender o que os espíritos benfeitores vêm nos trazendo, né? Os anjos guardiães vêm nos trazendo de informações ao longo do tempo, que a gente começa a perceber que quando se fala, é muito mais amplo do que vocês imaginam, inclusive no aspecto da religião. Religião, como é que é? Religião, filosofia e ciência. Os três andando junto o tempo todo. E o que é importante aqui? Jesus sempre esteve no comando, desde a formação do mundo. Sempre. Não estamos sozinhos. Uma passagem lá da Revista Espírita, para aqueles que já leram, fica aqui a referência para resgatar. Para aqueles que não leram, eu indico buscar essa leitura quando puder. Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, o que são os Cristos? Só para entender qual é a linhagem de Jesus, que é o nosso maior governador aqui da Terra. Porque Jesus é o governador do planeta Terra, Jesus Cristo. Mas existe o governador de outros planetas que tem algum nome. Pedro, sei lá, Marco Cristo, João Cristo e assim por diante. O nosso é Jesus Cristo, governador do planeta Terra. São os espíritos puros, que já compreendem, estão em comunhão absoluta com Deus. Não existe mais maldade, não existe mais dúvida de que eles são amparados o tempo todo pelo Pai, e não existe dúvida que eles vão vencer sempre esse mal que é passageiro, esse ranço que é passageiro dentro de nós todos ainda. Eu, Emmanuel, venho reforçar que só existe desordem para os desordeiros. Porque quando falamos assim, esse mundo está uma desordem total, um caos. E aí eu resgatei essa demanda por isso. Só existe desordem para os desordeiros. Na criação divina é a ordem perfeita. Que isso interliga. Diga com quem anda, eu direi o que pensa. Diga o que me diz o que você faz, eu direi o que você pensa. Você está na ordem ou na desordem das suas emoções, dos pensamentos, do seu acolhimento, do seu compartilhar, da sua comunhão com o seu próximo e da sua comunhão com Deus? Não há má administração neste orbe. Nós estamos amparados, mas não estamos isentos de nossas provas e expiações. Amparados não significa falar, olha, eu vou carregar essa cruz por você. Não, essa cruz é sua. Mas tenha certeza, como ele mesmo já falou, essa cruz ou esse fardo, ele é leve ainda. E o jugo dele é suave, perto do amor que ele tem por nós. Porque nós não temos ainda noção do que tudo que está interligado por detrás o tempo todo. Nesse momento nós estamos aqui conversando com o amparo do plano espiritual, trabalhando, me intuindo, trabalhando na casa de vocês, levando para aqueles entes queridos boas luzes, bons pensamentos também que vocês estão pensando durante o meu evangelho. O trabalho ele continua e ele é dinâmico. Não existe aquela coisa, não, agora é a hora de
de começar a trabalhar com isso. Não, existe, lógico, uma disciplina, existe uma ordem das coisas, mas ele é constante. O trabalho não para, não cessa. Precisamos de mais assimilação e prática. Eu coloquei isso, que está lá também, que eles reforçam nos comentários do Evangelho, porque, assim, não adianta eu ler o Evangelho ou falar o Evangelho para o próximo sem entender profundamente isso e sem praticá-lo no dia a dia. Que isso não... Isso vai me aproximar mais de achar, ter essa sensação de que eu estou sozinho. Agora, se eu começo a ter essa assimilação, essa profundidade de conhecimento, eu começo a compreender que nós não estamos desamparados, não estamos sozinhos mesmo. Numa passagem que Jesus Cristo teve com os apóstolos, no momento ali que eles estavam brigando entre eles, discutindo em relação a várias passagens, vários problemas que eles já estavam enfrentando um pouquinho antes da crucificação, e Cristo bateu na mesa assim, levantou e falou: "Oligo postoi", que é uma expressão grega. A expressão foi muito maior, mas ele dá o destaque lá, Mateus dá o destaque nessa aí, na oligo postoi, que significa oligo, significa pequeno, pequenino, e pistoi é fé, crença. Então ele quis falar para todos os homens de pouca fé, de pequenina crença, na linguagem dele na época. Parem com isso. Vocês não estão sozinhos. E aí eu trouxe isso aqui para nós pensarmos. Isso ajuda a responder. Né? Por isso que eu falei, o Evangelho é fantástico. É que nós temos que sempre resgatar, senão nós esquecemos. E aí tem uma passagem bem rápida essa aqui, de uma criança e um piloto, que eu coloquei aqui para vocês lembrarem, para que eu lembrasse contar para vocês, que ele dá essa certificação que a fé é confiar. De quem está pilotando a aeronave é o nosso Pai Criador. Por que isso? Porque essa criança estava dentro de uma aeronave de voo comercial, numa cidade de Belo Horizonte. Ela estava com destino a São Paulo. Na época era o comandante Dantas, ele que contou essa passagem, era o comandante Dantas. E o comandante Dantas, ele era o piloto, né? E o pai dessa criança. E acho que esse é o nome dele, comandante Dantas, se não me estiver enganado, o nome dele que eu estou tentando resgatar aqui. Mas não vem ao caso o nome, mas era o comandante da aeronave. E essa criança estava sentada lá nos passageiros. E do lado dela tinha uma senhora assim, um pranto de nervosismo. Aquele voo, nunca tinha voado de avião, nunca tinha, então, a mão transpirando, suando, rezando o tempo todo. Aí ela, de repente, a senhora, resumindo, olhou para a criança e viu que a criança estava tranquila, calma, com o seu celular, com o seu fone de ouvido, tomando lá o suquinho. Como é que você consegue ficar calma desse jeito? E aí a criança falou: quem está pilotando é meu pai. Ela no começo não entendeu muito bem. Como assim? Meu pai é o piloto do comandante da aeronave, o comandante Dantas. Então, se ele está pilotando, eu estou tranquilo. Então, esse é o exemplo, né? Essa passagem que ele nos contou nos faz também remeter a exatamente isso, né? Quer dizer, nós temos que confiar no nosso pai. As coisas que estão acontecendo não é aleatório, não é jogado ao Deus dará. E aí, com muito amor e carinho, eu queria, que nós já estamos partindo já para o encerramento, então aqui, recordar o jovem e as crianças aqui que frequentam o Evangelho no Cáritas. Né? Que eles têm um grupo que eles chamam de DPE, que são os Detetives do Plano Espiritual. Esses dias, acompanhando uma das aulas deles, eu descobri que eles, nessa trabalho de investigação, detetives do plano espiritual, descobriram o AAE. Aí eu fui entender, que eles falam tudo em siglas e tudo em gírias, né? Eu fui tentar entender com a minha esposa, com a Erika, depois, o que era esse AAE.
E nada mais é que o acolhimento, o amor e o estudo da casa espírita, horas. Olha que grandeza, que ensinamento, que pureza que essas crianças trazem para nós adultos, né? De uma forma simples, como se fosse, é isso aí, é simples. Aí nós estamos sozinhos? O foco é a evolução para a transformação moral do ser. O tempo todo nosso aqui na Terra, nessa encarnação. E em todas que nós já passamos. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e vós a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. É este o sentido das palavras, lá do início do nosso evangelho hoje. Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Jesus Cristo. Nós estamos sozinhos? Eu agradeço a todos. Espero ter ajudado a refletir um pouco mais na nossa caminhada e na nossa forma de pensar sobre a nossa vida atual, com esses minutos que nós tivemos, os últimos 45 minutos aí de conversa. Vou parar de compartilhar e vamos continuar com o nosso evangelho. Fique com Deus.